Olá, trilheiras e trilheiros! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta ao nosso curso sobre os novos paradigmas do direito das famílias e a nossa segunda aula é justamente sobre os novos paradigmas do direito das famílias. Nesse momento, nós estudaremos os modelos de família constituídos após e reconhecidos após a Constituição Federal de 1988. O primeiro paradigma que eu separei para tratar com vocês é o da família democrática. Então, se antes prevalecia aquele paradigma da família hierárquica, da hierarquia entre os membros daquela família, hoje nós temos uma família cuja igualdade, onde prevalece a igualdade entre os cônjuges. Tanto a Constituição Federal, ela traz tanto a igualdade entre o homem e a mulher, como também a igualdade no exercício da conjugalidade e no exercício da parentalidade. E também nós temos uma igualdade entre os filhos. O Código Civil e a Constituição Federal proíbem qualquer discriminação realizada no tocante à filiação. Assim, não importa a origem desses filhos, se são filhos biológicos, filhos socioafetivos, filhos adotivos, filhos oriundos de reprodução assistida, todos esses filhos oriundos na constância do casamento, filhos extramatrimoniais, todos esses filhos devem ser reconhecidos e todos esses filhos, eles devem ter os seus direitos preservados de modo igualitário. Já em um segundo paradigma, nós temos a dissolubilidade do vínculo matrimonial. Assim, se naquele primeiro momento, antes da Constituição Federal, prevalecia a indissolubilidade desse vínculo matrimonial, em 1977, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 9, que retirou do texto constitucional daquela época essa indissolubilidade do vínculo matrimonial, possibilitando, assim, a aprovação da chamada Lei do Divórcio, que aconteceu nessa mesma época, em 1977. Essa Lei do Divórcio, ela possibilitou, então, a dissolução do vínculo matrimonial. Entretanto, ela exigia, ela trazia como requisito que esse divórcio acontecesse apenas uma única vez. Assim, a pessoa poderia se casar, se divorciar, se casar novamente, e aí ela já não poderia mais se divorciar nesse segundo relacionamento. Trilheiros, imaginem a vida de Fábio Júnior naquela época. Pois bem, após então a Constituição Federal de 1988, a Constituição ela retirou essa exigência desse divórcio único, possibilitando então que as pessoas se casassem e se divorciassem quantas vezes elas quisessem e quantas vezes fossem necessários, né? Entretanto, ainda assim, haviam alguns requisitos, como um requisito de uma prévia separação judicial, já que aqui, com a lei do divórcio, houve uma modificação de nomenclatura, o desquite, ele cedeu espaço à separação judicial, e aqui, então, para que o divórcio acontecesse, havia a necessidade de uma prévia separação judicial e de um lapso temporal entre essa separação judicial e esse divórcio. Depois, é claro que em 2010, com a emenda constitucional número 66, o legislador constituinte retirou, então, do texto constitucional essa exigência de dualidade de procedimentos e também essa exigência de prazos para a constituição, para a realização desse divórcio. Dessa maneira, se uma pessoa quiser, então, se casar pela manhã, chegou em casa, o marido jogou a toalha molhada na cama e aí colocou fim, então, àquela relação, no dia seguinte eles já podem pleitear o divórcio. Não há nenhum impedimento para isso. E já o terceiro paradigma que eu separei aqui é o paradigma da pluralidade de modelos familiares. Ao lado da família matrimonial, o legislador constituinte reconheceu de modo expresso também as famílias constituídas pela união estável e as famílias monoparentais. A família matrimonial, ela tem uma formalidade tanto para a sua constituição
quanto para a sua dissolução. Assim, a constituição dessa família matrimonial há uma necessidade de uma prévia habilitação, do consentimento expresso das partes, ou seja, dos nubentes, e também de uma celebração perante uma autoridade competente. Só assim esse casamento ele será validado e essas pessoas então formarão essa família matrimonial. Já no caso da família constituída pela união estável, não há nenhuma exigência de formalidades, nem para sua constituição, nem para sua dissolução, de modo oposto, então, ao que acontece no casamento. A união estável, ela nasce de uma situação fática, ela simplesmente nasce dos fatos, não depende, então, dessas solenidades, mas sim do preenchimento de determinados requisitos que o legislador, assim, dispõe. Tais como que seja uma convivência pública contínua, duradoura, que são requisitos objetivos, né, mais fáceis de serem comprovados. Por mais que o legislador não exige um prazo mínimo para a constituição dessa união estável, nós devemos levar em consideração que esse relacionamento ele deve ser contínuo, sem interrupções e também duradouro, ou seja, se prolongar no tempo. E além desses requisitos objetivos, também há a exigência de um requisito subjetivo, que é o animus familiae, ou seja, a intenção de constituir família. Uma vez constituídos todos esses requisitos, preenchidos todos esses requisitos, estaremos diante, então, de uma família constituída pela união estável. Já a família monoparental é aquela família formada por apenas um dos genitores e a sua prole, muito comuns na nossa sociedade. A origem da família monoparental pode acontecer por causas infortuitas, como, por exemplo, pela viuvez ou pelo divórcio, mas também essa família monoparental ela já pode nascer monoparental, como nas situações de adoção unilateral ou de reprodução independente. E, além disso, as famílias monoparentais femininas, elas são a sua grande maioria na nossa sociedade. Estimam-se que essas famílias chefiadas por mães solo representam 15% de todas as formações familiares. E também 87% das famílias monoparentais são compostas por mães e seus filhos. Por isso, essas famílias elas são carecedoras de políticas públicas por parte do nosso poder público. E com isso, nós encerramos essa segunda aula. Espero vocês na próxima.